Olá pessoal, estamos aqui de volta, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né? E vamos começar aí com o assunto de juros, né? Juros simples e juros compostos. Então, basicamente, juros, né? Tudo que envolver aí esse assunto de juros. Um assunto que está muito ligado com porcentagem, que por sua vez está muito ligado com regra de 3. Então, são assuntos que se misturam, né? Se você aí tiver que apostar dentro do edital o que vai cair no concurso, sempre aposta em regra de 3 simples, regra de 3 composto, porcentagem, juros simples e composto, né? E razão e proporção. Isso aí é o que geralmente cai sobre matemática. Ah, tá. E também probabilidade e estatística, são coisas que caem muito, análise de gráficos, tabelas, isso aí cai muito em concurso. Mas tudo que está aí pode cair. Eu só estou dizendo aqueles que são mais possíveis de cair. Então, juros é um assunto muito importante dentro dos editais de matemática, né? Assim como equações do primeiro grau, equações do segundo grau, são assuntos que sempre estão ali caindo na sua prova. Então, os juros, ele vai se dividir assim. O que é os juros, primeiramente? Toda aplicação monetária, financeira que nós fazemos, seja num banco ou seja numa loja, isso daí envolve um percentual em cima do valor, né? Em cima do capital inicial. Se você vai fazer uma compra e quer parcelar, a loja, para não sair perdendo, ela cobra uns juros em cima do valor que você deveria pagar. Então, se você deveria pagar X, ela vai cobrar um valor, uma taxa de juros, e no final, eu vou ter um X mais Y, que seria o capital que você teria que pagar, mais o Y, que vai ser os seus juros. Isso daí me dá uma coisa chamada de montante, né? O montante é o que eu deveria ter, é o que eu deveria pagar, somado com os juros, o que acarretou naquele valor, aqueles juros. Então é isso basicamente o que é o juros. Beleza? Você tem, por exemplo, esse pincel aqui. Tá? Esse pincel, sem a tampa, ele é o capital. A tampinha dele vai ser os juros. Né? Se eu juntar os dois, eu tenho um capital mais juros, eu vou ter o montante, que é o pincel. Beleza? Um exemplo bem simples aí para você compreender. Então, os juros vai ser isso. Se eu estou diante de um banco, o banco pode me cobrar uma taxa de juros. Essa taxa de juros ela pode ser anual, ela pode ser mensal, que são as mais comuns. Né? Eu vou ter que atentar isso daí na hora do problema. Então, os juros, ele pode ser simples. Esse juros, ele pode ser composto, ou chamado de juros compostos. Como diferenciar o juro simples do juro composto? A questão geralmente vai falar se ela é juro simples ou composto. Né? Mas como que eu diferencio se a questão não falar? Bem simples, como o próprio nome diz. Vamos imaginar aqui. Eu tenho um valor que eu deveria pagar ao banco. Esse valor é um capital C. Né? É um valor, eu vou colocar bem aqui, é um capital inicial que eu vou chamar de C. Sobre esse capital, digamos que eu tenho uma taxa aí a ser cobrada por mês. Passo o primeiro mês, passo o segundo mês, até que eu consiga quitar a minha dívida aí. Tá, o que vai acontecer? Se a taxa de juros for simples, quando eu chegar bem aqui, digamos que eu tenha 10% de juros ao mês. Vamos colocar uma taxa bem alta, 10% ao mês. Então, vamos colocar esse C, que no início era 1C, quando eu acrescentar 20%, durante esse um mês, eu vou ter um novo capital que vai ser chamado de 1.2C, porque ele foi acrescido de 20%. Então agora ele já está junto com os juros, ele já está aqui o meu montante, né? Capital mais juros, ele já está acrescido aí para 1.2. Aliás, 20% ao mês, né? Eu coloquei aqui, eu falei 10, coloquei 20, mas vamos raciocinar com 20% ao mês, beleza? Foi para 1.2C. Passou do segundo mês, o que vai acontecer? Ao invés dele cobrar em cima do último mês, ele vai cobrar do valor inicial. Ele vai cobrar do valor inicial. Qual era o valor inicial? O valor inicial era o quê? 20%, não era? 20%. Se eu acrescento 20% do valor inicial, no segundo mês, eu vou ter mais 1.2C, certo?
Então, olha o que está acontecendo. Eu tinha um capital aqui no começo, vamos dizer que esse capital era de R$100. Quando ele passa a ser 1.2C, ele vai ser 1.2 vezes 100, ou seja, 12. Opa, 120. Já está 120. 1.2 vezes 100 também é 120. Então percebam que esses juros ele está sendo calculado em cima do valor inicial, certo? Em cima do valor inicial. Isso aqui vai ser chamado de juros simples. Olha o que vai acontecer aqui no mesmo exemplo, antes de eu terminar. Eu vou fazer o mesmo exemplo, só que com juros compostos. Eu tenho aqui R$100 no começo. Vai passar o primeiro mês. Eu vou passar agora o segundo mês. Aqui que está o detalhe. Ó. Os juros, que vai ser de 20% no primeiro mês, aplicado no 100, ele vai passar a ser 120, né? Com mais 20%, ele vai passar a ser 120. Vamos colocar logo aqui 120. Quando eu for aplicar os juros no segundo mês, olha o que vai acontecer. Os juros é aplicado em cima do mês anterior. Ou seja, em cima do 120 que já está com juros. Então, o juros composto ele é juros em cima de juros. Ele vai ser 20% em cima disso aqui. Ó. Então, quando eu acrescentar 20% nesse 120, quanto é que é 20% de 120 aí, pessoal? Vai ser R$24, né? R$24. Então, agora passará a ser R$144. De forma que quando eu somar esses valores de juros, né, aqui o meu juros foi de quanto? Foi de R$20. Aqui meu juros foi de quanto? Foi de R$20. Olha o que acontece aqui. Ó. Aqui o juros foi de R$20. Olha quanto é que já vai ser os juros aqui. Ó. Os juros aqui já vai ser de R$24. Né? De maneira que em 2 meses eu estou devendo R$40 a mais. Se fossem compostos, eu estaria já devendo R$44 a mais. Então, o juros simples, ele acaba sendo um valor mais justo, né? Porque ele é depositado em cima do primeiro valor. Agora, o juro composto, não. Os juros compostos, eles são calculados em cima da fatura anterior. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o que a gente vê hoje em dia? Né? Nas lojas, nos bancos, é o simples ou é o composto? É o composto. O simples só serve para matemática, né? Todo mundo vai ter que pagar juros compostos, ou seja, juros em cima de juros. A fatura anterior já vem com juros. Para o próximo mês, vai ser calculado juros em cima da fatura anterior e assim por diante. Então, por isso aí que a gente tem os juros em cima de juros. Né? Aqui seria 20 de juros a cada mês. Aqui já vai aumentando. 20, 24, a próxima já vinha com juros um pouquinho maior e assim por diante. Essa é a diferença básica entre juros simples e compostos. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou ter que ir de mês em mês? Não, eu tenho fórmulas. Né? Eu tenho fórmulas para que eu não precise calcular mês a mês essa quantidade aí de juros simples e compostos. Beleza. Qual a fórmula que eu tenho aqui para os juros simples? Eu tenho a do montante. Falei sobre o montante. O montante é capital mais os juros acrescido a ele. Essa fórmula muda para os juros compostos? Não. Montante é capital mais os juros em cima dele. Essa fórmula é a mesma tanto para juros simples quanto para juros compostos. A diferença é que aqui em cima vai ser juros simples, né? Vai ser juros simples, e aqui embaixo vai ser juros composto. Beleza? Eu tenho outra fórmula aqui para os juros simples. Os juros, a quantidade dos juros, né, que é um valor que vai ser acrescido à minha compra, ele é calculado C vezes I vezes N. Opa, C vezes I vezes N. O que significa isso? Juros é o capital multiplicado pela taxa de juros. Então vamos colocar aqui uma legenda. Esse I é a taxa de juros. Essa taxa de juros, ela pode ser anual, né? Ela pode ser de 10% ao ano, ela pode ser mensal, como no caso do nosso exemplo, de 2% ao mês. Então, a gente tem a taxa de juros que vai depender aí se ela é ao ano, ao mês, dependendo do meu exercício. Esse N vai ser o número ou a quantidade de tempo. Né? Esse N ele vai representar o tempo.
Esse tempo, ele vai ser uma quantidade de meses, uma quantidade de anos, né? Que é o que eu vou colocar no lugar do N. O N em matemática, ele sempre representa quantidade. Então pode ser aí quantidade de meses, quantidade de anos, dependendo de quê? Dependendo da minha taxa. Então aqui é muito importante que taxa e N estejam sempre na mesma unidade. Anota isso aí em algum lugar, pessoal. Muito importante que taxa de juros e o tempo, né, eles estejam sempre na mesma unidade. O que significa dizer que eles estão sempre na mesma unidade? Se eu tiver a taxa de juros ao ano, o meu tempo tem que estar em ano. Né? Se eu tiver a minha taxa de juros em meses, o meu tempo, ele também precisa estar em meses. Então é isso que eu tenho aqui, pessoal. Taxa de juros e N sendo quantidade de tempo. Eles têm que estar na mesma unidade para o problema dar exato. Beleza? Isso aí a gente vai fazer na hora do problema. Eu tenho outra fórmula para os juros compostos? Tenho. Eu tenho outra fórmula, só que agora é para o montante, não é para os juros, é para o montante. O montante, ele é calculado. Capital, multiplica, abre parênteses, 1 mais I, elevado a N. Está aí. Se eu quiser calcular juros, eu utilizo a fórmula anterior. Beleza? Então, eu tenho a fórmula do montante, que é capital, 1 mais I elevado a N. Eu tenho a fórmula do montante. E para os juros simples, eu tenho a fórmula do montante, que é a mesma dos juros compostos, e a fórmula dos juros simples. Né? A fórmula dos juros simples, eu posso utilizar um macete aqui, uma decoreba, para memorizar isso aqui. Olha aí, ó. Juros, sim. O sim, C e N, vai fazer o mesmo som da palavra simples. Então, juros simples. Né? Se você pensar juros simples, você vai associar com a fórmula J-sim, juros simples, beleza? Então, faça essa comparação aí, essa analogia para ficar mais rápida aí a memorização, beleza? Então, partindo desses conhecimentos iniciais, vamos para a nossa primeira questão da lista. Pega a lista aí e vamos detonar com esta lista. Acho que essa dá para a gente fazer na ordem, está separadinho aí, né? 10 questões de juros simples, 10 questões de juros compostos. Tem um gabarito aí, então você não vai ter dificuldades para resolver esses problemas. Então vamos aprender a resolver esses problemas. Vamos lá. Primeira questão. Vamos ler aqui. Um capital no valor de 12.500 é aplicado a juros simples durante 12 meses, apresentando um montante igual a R$15.000. Ó, um capital no valor de 12.500. Vamos anotar os dados para ficar fácil, pessoal. Vamos lá. Eu tenho um capital aplicado, que é de R$12.500. Vamos colocar só o número que vai ser necessário aqui para a gente. R$12.500 é aplicado a juros simples durante 12 meses. Então, N é 12 meses. Apresentando um montante igual a R$15.000. Montante, R$15.000. Um outro capital é aplicado, quando ele falar isso na questão, pessoal, de outra aplicação, você separa. Você separa aqui, ó, aplicação 1, porque aí você não confunde. Aplicação 1 e aqui a aplicação número 2. Aplicação 1, aplicação 2, show de bola. Um outro capital é aplicado durante 15 meses. Então, olha o tempo. Tempo, 15 meses. A juros simples, há uma taxa igual à da aplicação anterior. Na aplicação anterior, ele não falou de taxa. Então, esse I eu não sei. Só que o I que eu tenho aqui é o mesmo que eu vou ter na aplicação 2. Porque ele fala o quê? Que a taxa é a mesma da aplicação anterior. Então, eu vou ter que calcular aqui para achar da aplicação número 2. Produzindo juros no total de R$5.250. Juros, R$5.250. O valor do primeiro capital supera o do segundo. Aliás, o valor do segundo capital supera o valor do primeiro em. Então, aqui ele quer saber o capital.
Esses foram os dados da primeira aplicação, esses foram os dados da segunda aplicação. Então, beleza. A chave da resolução desse problema está na taxa de juros. Ó, o problema, a aplicação número 1, ela tem uma taxa de juros desconhecida. Só que essa taxa de juros ela vai ser utilizada para a segunda aplicação, para calcular o capital da segunda aplicação. Então, antes de fazer a segunda aplicação, que é o que me interessa, eu preciso calcular essa taxa de juros aqui. Então, nós vamos aplicar as fórmulas que nós aprendemos anteriormente, beleza? Quero calcular o I. Eu tenho capital, montante e eu tenho N. Né? Tenho capital, montante e N. O que eu posso utilizar para fazer a fórmula aí? Vamos lá. Como é juros simples, eu tenho duas fórmulas. Vamos colocar as duas aqui. Os juros simples tem essa fórmula. E os juros simples também tem a fórmula montante, é capital mais juros. Está aí. Olha aí. Para eu utilizar essa fórmula, que é a que me interessa, para calcular o I, eu preciso dos juros. Só que os juros não foi dado aqui. Mas como foi dado capital e montante, eu posso utilizar essa segunda fórmula e calcular os juros. Ó. Montante é capital mais juros. Se eu inverter a questão, a equação, vai ficar juros é igual montante menos capital. Basta eu passar o capital subtraindo aqui. Juros é montante menos capital. Então, olha aí, pessoal. Os juros para essa questão, ele vai ser o montante, 15 mil. Menos o capital, que é 12.500. Os juros, então, será de R$ 2.500. Pronto. Agora que eu tenho os juros, eu vou calcular aí, deixa eu pegar o apagador. Agora que eu tenho os juros, eu vou calcular a minha taxa de juros. Qual é a fórmula que eu posso utilizar aqui? Eu vou utilizar juros é igual C vezes I vezes N. Perceba que eu ainda estou na aplicação número 1. Né? Eu estou fazendo a fórmula aqui para a aplicação número 1, tanto essa quanto esta. Beleza. Os juros deu 2.500, coloca aqui, ó, 2.500. Quanto é o capital inicial investido? 12.500. Taxa de juros I é o que eu quero descobrir, e o N é a quantidade de meses, 12. Então, olha aí, pessoal, o detalhe. Ó. Se o N, que é a quantidade de meses, se o N, que é igual a 12, é a quantidade de meses, no final, quando eu descobrir o valor de I, que é a minha taxa de juros, eu vou saber que essa taxa de juros ela é mensal. Ela é uma taxa de juros ao mês. Então, olha aí, ó, vamos terminar a questão. Eu posso cancelar zeros de um lado e de outro, porque é tudo multiplicação de um lado e de outro. Eu já falei que eu posso cancelar. Ó, um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. Tranquilo? Olha o que vai acontecer. Quando eu resolver a equação, eu vou ter 125 vezes I vezes 12 de um lado e 25 do outro. Se eu inverter tudo, vai ficar assim, ó, 125 vezes I vezes 12 igual a 25. Eu posso passar esses dois que estão multiplicando I dividindo. Ó, vai ficar 25 sobre 125 vezes 12. Né? Como eu não tenho calculadora na hora, eu posso aqui simplificar. Simplifico o 25 e o 125. Os dois por 5. 25 por 5 dá 5. E 125 por 5 dá 25. Dá para simplificar ainda por 5, não dá? Beleza. Por 5 dá 1 e por 5 vai dar 5. Então, esse I, ele vai ser igual a 1 sobre 12 vezes 5, 60. Agora o detalhe, pessoal. Se eu quiser transformar essa taxa de juros em porcentagem, basta eu pegar no final o resultado que deu no I e multiplicar por 100. Eu vou ter ele em porcentagem. Né? Só que como eu vou ter que dividir por 100 depois, eu vou deixar o I assim, 1 sobre 60. 1 sobre 60. Sem a porcentagem, beleza? Então, 1 sobre 60 sem a porcentagem por enquanto. Essa é a minha taxa de juros mensal. Agora que a gente terminou aqui para a aplicação número 1, encontramos a taxa de juros, significa dizer que essa taxa de juros aqui ela vai ser 1 sobre 60. Então, guarda ela como sendo 1 sobre 60. Aqui eu fiz a aplicação número 1, para essa e para essa equação aqui, beleza? Vamos fazer agora aqui, ó,
a aplicação número 2. Ela também é juros simples e eu quero calcular agora o capital. Basta utilizar a fórmula do juros simples, né? Juros é capital vezes I vezes N. Quanto é que é o meu juros, pessoal, aí? Meus juros, nós já vimos que ele é de agora 5.250 na aplicação número 2. 5.250. Qual foi o capital que foi investido? Aí eu não sei, é o que eu quero descobrir. Qual é a taxa de juros? Opa, é a mesma da anterior, que é 1 sobre 60, nós calculamos agora. Então coloca aqui, ó, 1 sobre 60. Perceba que eu não tenho que colocar agora o 100%, né? Eu não preciso colocar a porcentagem sobre 100 aqui, porque eu não multipliquei por 100 bem aqui. Então eu peguei a fração, coloquei ela do jeito que está aqui para diminuir o nosso cálculo. E a quantidade de meses agora são 15 meses. Então coloca aqui, ó, 15 meses, bonitinho, ó. Beleza? Tranquilo. Eu posso cancelar esse 15 com esse 60. O que significa cancelar esse 15 com esse 60? É eu simplificar por 15. Né? 15 por 15 vai dar 1. 60 por 15 vai dar 4. Aí o que sobra, pessoal? Sobra, ó, 5.250 é igual a C sobre 4. Multiplicando aqui meio pelos extremos, capital é igual a 5.250 vezes 4. 5.250 vezes 4, se não me falha a memória, vai dar 21 mil. É o capital investido no segundo aí, ó. 21 mil. Beleza. Agora vamos voltar para a questão para saber o que está sendo pedido, né? Ele quer saber o capital da segunda aplicação supera o capital da primeira aplicação em quantos reais? Olha, ó. O valor do segundo capital supera o valor do primeiro em quanto? Bom, se o segundo deu 21 mil, quanto era o primeiro, pessoal? 12.500. Faz a subtraçãozinha. 21 mil menos 12.500. 0 menos 0. 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá, empresta do 1, vira um 0. E aqui vira um 10, né? 10 menos 5, 5. 20 menos 12 dá 8. Então a resposta, 8.500, letra D de dado. Deu para a gente ver muito bem como funciona aí o juros simples, pessoal. Né? Ele deu duas aplicações. Resolvemos aqui a primeira aplicação e encontramos a taxa, que é a mesma para a segunda aplicação. Resolvendo a segunda aplicação, nós encontramos o capital. Aí é só subtrair um capital pelo outro para saber em quanto que o segundo capital supera ou superará o primeiro capital investido. Beleza, pessoal? Fechamos aí a questão número 1. E vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Questão número 2, também deve ser C, sobre juros simples. Beleza? Acho que você já copiou isso aqui. Vamos apagar. Então, você já viu que juros simples é moleza, né, pessoal? É moleza até no nome, é simples, bem simples. Número 2, uma compra de R$ 164,00, paga em duas parcelas, sendo a primeira à vista e a segunda um mês após a compra. Olha aí, uma compra de R$ 164,00. Isso aqui vai funcionar como nosso capital, né? Que é o valor que eu tenho que pagar inicialmente. Então vamos anotar. R$ 164,00 é o meu capital. Será paga em duas parcelas, sendo a primeira à vista e a segunda um mês após a compra. A loja cobra um acréscimo de 5% por mês sobre o saldo devedor. Ou seja, a taxa de juros é 5% ao mês. Coloque aí ao mês. Nessas condições, para que as duas parcelas sejam iguais, o valor de cada uma deverá ser... Então, o tempo que se passa aí é um mês. Por que um mês? Porque ele vai pagar uma parcela, um mês depois ele paga outra. Só tem um mês de diferença aí, até ele quitar a dívida. Então, o tempo vai ser de um mês. Beleza. A taxa de juros e a quantidade de tempo aí, ela é
a mesma, né? Está na mesma unidade de tempo, ao mês, e aqui é um mês. Beleza. Quanto que ele vai pagar? Né? Qual vai ser o montante? Eu quero saber qual vai ser o montante que vai ser pago. Então é isso que eu vou fazer aqui. Beleza? Juros simples, pessoal. Eu tenho a fórmula do montante, que é juros mais capital. Então eu preciso calcular os juros. Juros é igual capital, abre parênteses. Opa, está fazendo outra fórmula já. Juros simples, né? Juros simples aí. Beleza. Os juros é o capital, R$ 164,00, multiplicado pela taxa de juros 5%. Só que agora eu tenho essa taxa de juros. Quando eu tiver a taxa de juros, eu tenho que colocá-la sobre 100. 5 sobre 100. Coloca aqui sobre 100. Beleza? Multiplica pela quantidade de tempo, que no caso é 1. Aí não altera muita coisa não. Tranquilo, pessoal, até aí? Show de bola, vamos continuar. 164 vezes 5 dividido por 100. Aí essa conta aí é fácil, vou fazer na calculadora. Vai ser mais rápido. Estou usando a calculadora mais do que torcedor do Vasco domingo. 164 vezes 5, 820, dividido por 100, vai dar 8,2. Então, olha aí, 8,2 ou 8,20. Por quê? Porque 8,2 vai indicar a taxa de juros, ou seja, os juros nessa compra vai ser de R$ 8,20. Então, qual vai ser o meu montante? Qual vai ser o valor pago? Montante é os juros 8,20 ou 8,2 mais o capital 164. Aí quanto é que dá, pessoal? 164 mais 8,2. Isso aí vai dar 172,2, se eu não me engano. 172,2. 8 mais 6 vai dar 68, com 4, 72,2. Isso aí. Então, R$ 172,20. Esse é o valor que tem que ser pago integralmente. Só que a questão fala que vai ser pago em 2 parcelas. Se vai ser pago em 2 parcelas, nada mais justo que eu dividir por 2. Pego esse valor, já acrescido dos juros, divido por 2. Isso aí vai dar um total de quanto? Vamos lá. 170, vamos por parte aqui. Ó. Se eu for dividir, vai dar 0,1. 100 dividido por 2 é 50, mais 35, 85, mais 1, 86. 86,1. Faço aí com mais calma essa divisão. Na minha conta de cabeça aqui deu R$ 86,10. Esse é o valor a ser pago em cada uma das parcelas. Tem essa alternativa aí, pessoal? Tem, né? É a letra E. Segunda questão, letra E, R$ 86,10 é o valor de cada parcela, beleza? Então, na aula de hoje a gente aprende até a calcular quanto que vai ser a nossa parcela aí nas nossas compras de Natal. Claro que não vai ser juros simples, né? Vai ser juros compostos. No caso, como é só um mês, aplica juros simples mesmo, né? A partir do segundo mês que a aplicação já é composta aí. Beleza, pessoal? Show, show. Vamos aqui para a terceira questão.